quarto ano! Sejam bem-vindos para mais uma aula de arte. Essa aula é muito importante porque nós vamos falar sobre a nossa atividade avaliativa. Então, você já sabe como funciona. Nós precisamos realizar um desenho bem lindo, bem feito, caprichado, muito bem colorido, enviar para o e-mail da professora de arte, do professor de música e apresentar. Então, nós temos que realizar uma tarefa e enviar até o dia 2/12, às 18 horas, ok? E no outro dia, no dia 3, a apresentação desse trabalho. Como você precisa apresentar esse trabalho? Você vai mostrar a sua obra e, é claro, como sempre, o nome dessa obra, ok? E apresentar e realizar a leitura de imagem, que nós já aprendemos a fazer a leitura de imagem, falando sobre as cores, sobre a inspiração, sobre a história criada envolvendo a obra de arte. Tudo bem por aí? O principal nós já conversamos, que é uma atividade avaliativa. Agora, como fazer? Nós já estávamos estudando em sala de aula juntos sobre um grande artista, Almeida Júnior. Então vocês já começaram a estudar, já pesquisaram sobre instrumentos tipicamente brasileiros, sobre o cotidiano cultural brasileiro, o que nós brasileiros fazemos, o que nós aqui no Espírito Santo fazemos. Nós comemos moqueca, nós passeamos na praia. Então existe uma convivência social, cultural, né, práticas brasileiras. E era isso que o nosso artista Almeida Júnior fazia. Ele pintava o realismo, aquilo que ele via na sociedade brasileira. O realismo social, como nós vivemos. Olha que legal. E é isso que está inspirando você nessa atividade. O nosso artista Almeida Júnior, ele pintava muito bem, né? Dessa maneira que nós falamos, nossa, aquele artista ele pinta de forma realista, ele pinta exatamente o desenho como ele vê, ele pinta muito bem, ele desenha muito bem. É essa a nossa inspiração, você vai dar o seu melhor, você vai tentar fazer um desenho muito próximo da realidade. Mas o nosso realismo não só é realismo de ver, é realismo de compreender a nossa sociedade brasileira. Então, nós vamos realizar um desenho inspirado no realismo cultural brasileiro. E é claro que o nosso professor de música está avaliando, envolvendo um instrumento tipicamente brasileiro. Deu para entender como é fácil? Ah, professora, mas a senhora falou sobre uma história, então vou explicar aqui, ó. Para ficar mais legal e mais interessante, você vai imaginar uma história e vai envolver essa história que você está criando e depois vai ilustrar essa história através do desenho. Tudo bem? Então, e essa história tem que envolver o quê? Cultura brasileira, instrumento musical e muito desenho, muita pintura, inspirado no nosso artista que desenha, que pinta muito bem, um grande nome da história do Brasil. Olha só, envolvendo a arte, né? Olha só, como desenvolver o trabalho? Realizar um desenho de criação, ou seja, uma ilustração de uma história criada por você. Você não precisa mandar a história pra gente. Você só precisa apresentar ela, falada no trabalho de forma simples. Mas essa história que você vai criar vai te ajudar a pintar e a desenhar. A inspiração para o desenho de ilustração é a obra O Violeiro, de 1899, do artista Almeida Júnior, estudada em sala de aula. Não precisa ser uma história envolvendo um violeiro, mas se você quiser, pode também, ok? Precisa ser um instrumento brasileiro. E aí eu falo com vocês aqui, ó. A identidade musical de um povo pode ser percebida por meio de seus instrumentos musicais. Imagine uma história que envolva um instrumento musical tocado no Brasil. Realize um desenho que represente a história e dê um nome a essa criação. Imagine que a capa do seu livro, ou seja, uma ilustração. A ideia da ilustração já vem carregada de sentimento, de sentido, tendo o compromisso de transmitir uma informação a outras pessoas. Você vai apresentar o trabalho finalizado aos professores, realizando a leitura de imagem com o nome da obra ou o nome da história criada e o instrumento regional brasileiro escolhido. A atividade proposta apresenta uma história imaginada que não precisa ser escrita, o desenho de criação e a escolha do instrumento regional brasileiro desenhado. Aí a professora da orientação escolhe um papel, uma gramatura um pouquinho mais grossa, que aí você vai poder ter uma liberdade de desenhar e pintar com tinta se você quiser. Mas está livre para você utilizar o material que você quiser.
E é isso, dê o seu melhor, envie a sua tarefa, pesquise mais sobre o nosso artista Almeida Júnior, sobre obras que envolvem instrumentos tipicamente brasileiros, e dê o seu melhor e apresente o trabalho. E ó, um beijo no coração, um forte abraço. Envie para o nosso e-mail atividades belíssimas, hein? Dê o seu melhor. Tchau!